Olá, boa noite. Mais uma live da TMS, hoje com um tema muito bacana. Eu vou já colocando aqui o nosso título enquanto vamos aguardando. Ó, a Cronosul já entrou. Eu só vou terminar aqui de fixar e já te chamo, Lu. Muito bem. Então vamos. A Karina ali. Tudo bom, Gria? Que bom te ver na live da TMS. Oi, Lu. Olá, Tudo boa bom, noite, Griazinha? Boa tudo noite. bom? Que coisa Boa boa noite, nosso encontro aí, Lu. Vamos nos acertar, sim, porque quando vamos, entra isso é. fica meio desconfigurada aqui a imagem, né? Tá desconfigurado, Não, mas é já algo deu que eu tenha certo. que fazer aqui? Não, Já não, deu? não. Certo. Eu é que me enquadro, né? Para eu me enquadrar. Mas que bom te ter, Lu. Muito obrigada pelo convite, professora Cláudia. Muito contente com esse nosso reencontro. Então, É para quem está verdade. chegando agora, eu fui aluna da professora durante a minha especialização em sistêmica, né, em psicoterapia sistêmica, Isso. e desde No, então a gente lá no mantém esse INTC, né, Lu? contato lá no Uhum. INTCC. Se fosse nossa Exatamente. aluna junto com o Eduardo, né? Junto com o Eduardo Romando. Aham. E a partir de lá tem sido um prazer acompanhar a tua linda trajetória que tu tens construído, né? Profissional e Muito também pessoal, né? obrigada. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Vocês sabem o quanto eu sou fã de vocês e acompanho também de pertinho o trabalho de vocês. Durante a especialização, eu pude entrar em contato com a terapia dos movimentos sistêmicos e utilizo no Sim. consultório até hoje. Então, muito E, gostoso estar aqui hoje. e para nós é uma alegria, Luciene Garay, né? Poder dividir, né, esse espaço com quem já esteve num outro lugar nas nossas vidas, né? E acho que é tão lindo esse Sim, movimento da vida, como a gente vai trocando e vai se movimentando, porque hoje é eu que vou aprender contigo. Não que é como quando a gente verdade. está no lugar do professor, a gente não aprenda com o aluno, mas é que aqui, em especial, Sim, tu é especialista, né? é verdade, Especialista. prof. Então, deixa eu te apresentar, Sim, né? A certo. Luciene Lima dos Santos Garay, então nossa aluna no curso de terapia sistêmico-cognitivo lá no INTCC, é psicóloga e neuropsicóloga, então terapeuta de família e de casais e mestre em psiquiatria e ciência do comportamento e professora no curso de graduação em psicologia da UBRA e sócia e psicóloga na Cronosul, né? Que é através da empresa, nesse momento que tu estás, então, presente aqui na nossa live, né, Lu? Para falar Uhum. sobre um tema que nós da TMS consideramos assim muito importante para a saúde mental, porque a gente está sempre tentando trazer reflexões aqui nas nossas lives em relação à saúde mental. E a questão do sono é fundamental. Acho que a gente viveu um período agora de pandemia onde isso foi potencializado, foi ativada, essas dificuldades por diversas questões que já foram trazidas, né? Eu acho que ao longo desse ano. Mas falar sobre sono é importante porque é uma questão que nos atinge tanto nas crises imprevisíveis, como foi essa da pandemia, mas também nos diversos momentos ao longo do nosso ciclo de vida, que também vai mudando e se transformando, né? Essa questão de como a gente vai se relacionando com o sono. Então, acho que vou te passar a palavra e vou te Uhum. perguntar, Lu, vou começar te instigando com a pergunta: por que que Uhum. a gente dorme, Lu?
Por Por que 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 a a gente gente dorme? dorme? Por que Então, essa gente. necessidade? Que tanta gente hoje em dia tem, deixa eu até te interromper para já te passar a Uhum. palavra, que tanta gente hoje em dia tenta evitar, tenta substituir por mais trabalho, tenta diminuir para poder dar conta da rotina cada vez mais urgente que a nossa sociedade nos impõe e cada vez menos fica atenta ao seu relógio biológico e mais atenta ao relógio que está, enfim, que nos é colocado, nos imposto pela Hum, sociedade, né? E muitas vezes a gente sim. acaba pensando que a gente está construindo, né, vida, ou será que a gente está se submetendo a essa vida que está sendo A vida. imposta e deixando de viver, né? Contigo a palavra. Sim. Por que Muito dormimos? obrigada. Por que dormimos? Eu gosto de começar respondendo essa pergunta pensando sempre num sentido evolutivo. Então, se a gente pensar na nossa evolução como animais, né? A gente vai ver que o nosso sono está presente desde os primórdios e que, apesar da nossa evolução, esse tempo de sono ele não vem diminuindo. Por que, que um mamífero adulto, um Homo sapiens que nem nós, a gente ainda precisa dormir 8 horas por noite? Mesmo depois de tanta evolução e a luz e o trabalho né? Por que, que a gente precisa continuar dormindo tantas horas por dia? Por que, que todos os outros mamíferos aí também, né, e seres vivos, enfim, eles também têm esses ritmos. Eles também têm horário de dormir, de acordar, né? Então, o sono É está verdade. presente na vida. Se tem vida, tem sono, né? Tem período de repouso e tem período de vigília, que a gente chama o período do dia, então, de vigília, e o turno da noite, então, o nosso sono. E aí, bom, qual é o papel? Por que que isso existe? Por que que a gente não consegue diminuir essas horas, né? Ou abolir o sono das nossas vidas, como às vezes é o desejo de muitas pessoas? Bom, gente, tem vários pontos para a gente abordar aqui. O primeiro deles é que é durante a noite que o nosso cérebro ele vai fazer uma faxina em todas as toxinas que foram despejadas lá durante o dia e que vai chegar ao turno da noite e elas já não vão mais ter serventia pra gente. Não vão ter serventia para o dia seguinte, porque elas vão ter que dar espaço a novas substâncias que vão estar chegando. Sejam Sim, proteínas, sejam neurotransmissores, né? O nosso cérebro é inundado por tudo isso durante o dia. E durante a noite precisa fazer uma faxina. Né? Inclusive, a não faxina, né, ou a dificuldade nessa faxina, pode acarretar em demências, por exemplo. Né? Então, a longo prazo, imagina o nosso cérebro ao longo aí de 30, 40, 50, 60 anos sem essa faxina no turno da noite. Né? Que qualidade de cérebro que a gente vai ter quando a gente chegar numa idade mais avançada? Além dessa questão, é durante a noite que a gente consegue, por exemplo, armazenar as informações que a gente aprendeu durante o dia. Então, as nossas memórias vão sair lá da região de curto prazo, digamos assim, lá do nosso hipocampo, e elas vão caminhar em direção a locais, regiões do nosso cérebro mais pré-frontais, onde a gente vai conseguir armazenar essas memórias de modo que elas fiquem gravadas a longo prazo. E é de noite que a gente consegue fazer esse caminho. É com um sono de qualidade que a gente consegue sedimentar esses conhecimentos que a gente adquiriu durante o dia. Além disso, né? Tô dizendo aqui que é uma listinha para vocês de motivos. Bom, um sono de má uma qualidade, listinha que muitas vezes é invisível, né? E tu tá é tornando invisível. visível pra gente. Visível, exatamente, né? E a atenção, por exemplo. Uma noite mal dormida, como é que vai ficar a nossa vigília? Se o nosso cérebro está cansado, estressado, não descansou, como é que a gente vai pegar um carro e fazer uma viagem longa no dia seguinte se a gente não dormiu bem na noite? E digo mais, como é que a gente vai tomar decisões no dia seguinte se a gente não dormiu bem ou se a gente vem de noites mal dormidas, né? Então tem que tomar decisões importantes, ou eu tenho que pensar rápido, até na direção mesmo, né? Vi um sinal vermelho, um cruzamento, algum carro que passou, eu tenho que estar atenta e eu tenho que tomar decisões em milésimos de segundos.
Se a gente não dormiu bem, o nosso cérebro ele tá cansado, ele já está prejudicado, ele não vai conseguir tomar todas essas decisões e prestar atenção em tudo da mesma forma que se o nosso cérebro estivesse descansado. Tá? Então, a faxina no cérebro, a questão de aprendizagem e memória, a atenção, tomada de decisões. E aí, outros motivos, que eu vou me lembrando de todos eles aqui. Uhum. A condição também física do nosso organismo, no sentido de que, assim, de noite, é durante o nosso sono, que determinados hormônios são despejados, né? Que entram em ação. Como, por exemplo, o hormônio do crescimento. Então, se a gente não dorme enquanto criança, né, até ali o finalzinho da adolescência, como é que fica o nosso crescimento se a gente não está dormindo? Né? E tantos outros hormônios que agem, né, no nosso organismo aí até a vida adulta e a velhice. Então, como é que fica todo esse funcionamento? Né? Bom, e tudo isso vai impactar também na nossa saúde física, no sentido de um aumento de peso, né? Noites de sono mal dormidas, a gente aí já tem diversos estudos mostrando que faz o nosso corpo ter uma propensão maior ao aumento de peso, por exemplo, ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes ou questões mais cardíacas. Então, a gente está falando aqui de cognição, de saúde física, numa faxina no cérebro. E aí eu deixei o último ponto, né? E talvez um dos mais importantes para a gente falar agora, que é a questão Sim, de saúde de mental, é saúde a mental. questão emocional. Tu vê, né, Lu, tanta coisa acontece durante o sono, mas como isso não é visível, né, como não é palpável, como não, né, parece que A não gente não existe. vê. E Uhum. exatamente, então o sono ao longo do tempo ele começou justamente porque se parece que não se está fazendo nada, mas quantas coisas a gente faz importantíssimas ao longo do sono, né? Uhum. E que Uhum. eu muito ouvi na minha vida para dizer, né? Enfim, tenho muita coisa para fazer, mas o que que tu faz da meia-noite às Da 7? meia-noite às 6. É Né? Ou da verdade. meia-noite às 6, Uhum. exatamente. Né? Então, dessa aprendizagem da gente de enxergar o sono como um momento inútil, como se, Uhum. enfim, Se a né? gente não fizesse nada, se quisesse ficar Exatamente, acordado trabalhando. exatamente. E Eu gosto de começar uma das minhas palestras. Eu começo perguntando, provocando, né? Eu me apresento e aí pergunto para a plateia: o que vocês fazem da meia-noite às 6? Vocês já escutaram essa pergunta antes? Pensem o que vocês fazem. E aí, ao final da palestra, eu pergunto de novo: pessoal, agora, o que vocês fazem da meia-noite às 6 no final de contas, já né? vamos E perguntar para o aí, pessoal que está nos ouvindo aí. é verdade, né? Já vou aproveitar aqui o que vocês fazem da meia-noite às 6, porque depois que a gente tem consciência do quanto o sono, do quanto a gente trabalha durante o nosso sono e quantas atividades a gente segue fazendo e que ele é tão importante quanto a vigília, né? A gente passa opa, peraí, Não, e quanto né? ele Acho nos que dá suporte para tudo aquilo que a gente suporte. vai fazer durante a vigília, né? Porque Uhum, todas as nossas ações que nós vemos, que nós sentimos com maior consciência, porque no sono a gente não tem a consciência, ela vem do uhum. suporte desse período de sono, né? Te ouvindo, Uhum, me ficou uhum. muito claro isso. Sim, e dando suporte, né? Gostei dessa palavra porque tem estudos relacionados a sonhos, por exemplo, né? Claro, não é o objetivo de hoje, mas uma curiosidade, que esses sonhos, eles também nos ajudam numa elaboração do que aconteceu durante o dia. Né? Eles seguem trabalhando coisas que daqui a pouco a gente não trabalhou 100% ainda durante o dia, né? E esses temas surgem, esses temas vêm através de sonhos. Então, esse momento até de sonhar mesmo, né? Acaba sendo importante também para nossa vigília. Né? Sim, Então, assim, são muitos detalhes que realmente vão servir de suporte para a gente, né, ter uma vida de qualidade. Onde a gente esteja atento, onde a gente consiga aprender, tomar decisões, esteja com a saúde física em dia.
né? Tudo isso passa pelo sono também. Exatamente. E entrando nessa questão, então, que tu ia já nos comentar, na questão da saúde mental, Luciene, qual é a relação, então, do sono com as doenças psiquiátricas e com a saúde mental, em geral? Uhum. E aí, prof. Cláudia, para falar desse aspecto, assim, eu gosto de também ir contando uma história, né? Imaginem alguém que está sofrendo de depressão, por exemplo, né? Um transtorno aí que é muito comum atualmente. E aí já sofre lá com sintomas de tristeza, fadiga, né? Alteração aí do apetite, enfim, de falta de motivação, as coisas ficam muito difíceis de serem realizadas, de fato, né? É difícil sair disso sozinha. Aí imagina se essa pessoa ainda apresenta problemas no sono, que vai piorar a memória, que vai piorar a atenção, que vai piorar a tomada de decisão, né? Que vai piorar questões orgânicas do nosso corpo, que não vai fazer aquela limpeza das toxinas de maneira adequada e a gente vai acabar acordando mais estressada por isso. Então, se a gente pensar o quanto o sono pode, a má qualidade do sono pode acabar potencializando questões mentais que a gente já está tendo dificuldade, né? Então, o Sim. encontro, né, o encontro de um transtorno mental prévio com as questões de insônia, principalmente, ou até hipersonia, né? Estudos mostram hoje que, às vezes, dormir demais pode ser até mais prejudicial para o organismo do que dormir de menos. Né? Para a gente ver que o nosso corpo tem um tempo certo para dormir, Sim. né? Nem de mais, nem de menos, tem que ser na medida. E aí soma-se essas questões de uma noite de sono mal dormida ou de uma consequência de noites, né, com sono de má qualidade, somada alguma questão mais de humor, né? Isso, se às vezes as questões não estão tão juntinhas que a gente até fica com dificuldade de ver quem veio primeiro, Sim, se de foi o discernir. transtorno de sono ou se foi o transtorno de humor, por exemplo, que nem eu estou usando o caso da depressão. Porque é Aham. aquilo, né, prof? Assim, imagina pessoas que não dormem bem desde uma adolescência e já estão chegando na meia-idade. Né? O quanto de prejuízos já se tem aí, né? O quanto de prejuízos a gente pode acabar também, né? Por falta de atenção, por dificuldade na aprendizagem e daqui a pouco desencadeando questões de humor junto e daqui a pouco se transforma de fato numa depressão, né? Enfim, é muito tênue, né? Tem transtornos da ansiedade, por exemplo. Se a gente for pegar outro transtorno, né? De outra Sim. esfera. Uhum. A ansiedade. Quem é ansioso, quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, vai deitar lá na cama, né? Quem disse que vai conseguir parar de pensar nos problemas? Quem disse que vai conseguir parar de pensar no que tem que fazer no dia seguinte, né? E aí, como é que fica a qualidade desse sono? Né? Já fica prejudicada, já vai dormir tarde, já vai dormir preocupada, às vezes tem despertares noturnos, porque tá muito ansioso, é um sono que a gente não consegue relaxar, né? Então, assim, né, muitos desses transtornos do humor, da ansiedade, transtornos mentais, eles vão acabar impactando ou sendo impactados pelo sono. E aí, dependendo, como disse anteriormente, dependendo, a gente nem vai saber mais quem veio antes ou quem veio depois, porque às vezes eles vão estar Sim. muito casados já, né? Sim. E o quanto a gente acaba esquecendo, às vezes, dentro da psicoterapia, o quanto o sono é importante para o tratamento dos transtornos mentais, né? E muito assim, por não ver tanto na faculdade mesmo, não ter tanto acesso a esse tipo de informação, não ter essa consciência assim de que o sono é tão importante. Por isso que acho tão legal que numa página aqui de psicoterapia a gente consiga estar abordando isso também, chamando a Uhum. atenção para a importância do sono dentro desses transtornos mentais. Como que é a relação, o que vem primeiro, quais outros transtornos que também podem apresentar esse prejuízo no sono. Com Prof, não sei, assim, certeza. na A prática clínica importância. também. Sim, eu acho que tu está trazendo uma coisa importante.
inclusive assim, dos terapeutas clínicos poderem incluir essa pergunta na sua Uhum, entrevista, né? Quando for uhum, conhecer o sistema em atendimento, a pessoa em atendimento, como está o sono dessa pessoa? uhum, Porque ele vai dependendo da resposta, ele vai nos contar já muita coisa a respeito dessa pessoa, né? Acho uhum, bem importante. uhum. E o que tu está trazendo, Lu, assim, que eu acho que isso é uma coisa também importante de diferenciar, que não é um episódio, né, de insônia ou um momento em que se dormiu demais, ou seja, é uma cronicidade, né, Uhum. em que isso Exatamente. começa a acontecer na vida da pessoa, que vai então Uhum. trazer todos esses. Porque não é um dia que tu não limpa a tua casa que a tua casa vai ficar necessariamente suja, vai ficar, Uhum. né, cheia de bicho. Não, né? Mas se Uhum. tu deixa de limpar dia após dia, aí realmente é a mesma coisa Uhum. com o nosso organismo, né? Exatamente, né? Tem circunstâncias que é absolutamente esperado que a gente tenha alguma dificuldade no sono, né? Tem que Sim. fazer uma prova muito Uhum. importante, o dia, né? O próximo dia é o dia do aniversário, uma data importante, né? Tanto para coisas boas da vida quanto para coisas que Sim. nos dão medo, Uhum. né? Uhum. Isso vai acabar influenciando lá no nosso sono, mas a gente começa a ver esses prejuízos, né? Quando isso se estende por um período de tempo, aí geralmente, né, mais, né, aí 2, 3 meses a gente já começa a ficar preocupado, 6 meses, então a gente já acende todos os alertas vermelhos. E Cláudia, assim, já teve, né, eu atendia no ambulatório de sono ali do Clínicas durante o meu mestrado, e tem Sim. pessoas que relatam assim, olha, desde os meus 15 anos eu já não consigo dormir muito bem, e a pessoa já tem ali seus 50 e poucos, 60 anos, assim, de não se recordar da última vez que conseguiu ter uma noite de sono tranquila, digamos assim, E né? isso já Então, o quanto começa a isso é ficar até ego grave. sintônico, fica já um modo operandi de vida, né? Quando na verdade Uhum. é um grande sinal que não está sendo percebido. Exatamente. E aí o sono já começa a significar algo ruim para essas pessoas, né? E aí vai chegando a noite, a pessoa já vai sentindo aquele desconforto que vai ter que dormir, e aí já sabe que não vai dormir muito bem, que vai ficar muito tempo na cama, né? E aí vira uma bola de neve de fato. Mas é importante a gente lembrar que sono não é para ser algo ruim, né? Se sono é algo preocupante, a gente tem que procurar ajuda, porque é para ser algo relaxante e prazeroso. Né? Então, acho que é importante fazer essa diferenciação também, né? Quando que é algo que já está encaminhando para um transtorno de sono, algo mais grave, que precisa mais atenção, e quando realmente é algo super circunstancial e pontual na vida da gente. Exatamente. E com relação a essa questão dos transtornos de sono, Luciane, Uhum. o que que tu pode nos contar, assim, quais são os mais comuns? As pessoas buscam realmente atendimento em função disso? Como é que Uhum. tem sido a tua experiência? Sim, assim, a maioria dos casos que chega pra gente realmente é de insônia. Então a Uhum, gente tem a insônia inicial, que é aquela dificuldade para pegar no sono. Então geralmente as pessoas vão pra cama 11h30, meia-noite e vão conseguir dormir para mais de 2 da manhã. Tem a insônia mais intermediária, que a pessoa consegue dormir e no meio da noite acorda e não tem Cristo que faça dormir de novo, ela acaba cochilando ali mais no final da manhã. uhum, E tem a outra insônia, que é quem consegue dormir, dorme a noite inteira, mas assim, deu 4, 5 da manhã, já acorda e aí não dorme mais. Né? Então, vem esse tipo de queixa, assim, bastante, esse tipo de reclamação. Outra questão que vem bastante é a sonolência diurna. Então, pessoas uhum. que, por mais que durmam às 8 horas por noite, os adultos que durmam, né, todo o tempo ali, durante o dia acabam ficando o dia inteiro sonolento. Né? Então, já aconteceu por vezes de pacientes que relataram que, por exemplo, estavam andando de moto, pararam no sinal, dormiram na moto, no sinal. Sim.
né? Estavam aguardando uma fila no banco, dormiram no banco, sentado esperando a sua vez de ser atendido. Né? Então, assim, tem muitos casos também do oposto, né? De quem aí acaba dormindo demais. A gente tem alguns outros transtornos mais específicos de pernas inquietas, né? Onde a gente tem essa movimentação das pernas, aí já não são tão frequentes. A gente tem alguns transtornos mais relacionados às vias respiratórias, que vai ser tratado mais com otorrino, né? Então, assim, é um universo e que as queixas também vão variando de acordo com a idade, né? Então, às vezes, né, adolescentes aí que estão dormindo 10 horas e que, na verdade, eles realmente deveriam dormir 10 horas, Sim. né? E às vezes Uhum. as mães vêm preocupadas também, achando que tá dormindo demais, né? Sim. Ou então, quando a pessoa já tá lá numa terceira idade, que o sono começa a ficar muito fragmentado, né? Então, ao invés de deitar um horário, dormir às 8 horas ali, o sono começa a ficar fragmentado, né? Vai dormir muito cedo, aí acorda e desperta e volta a dormir, desperta de novo e volta a dormir, acorda cedo. Então, essas as demandas, né, que A mais vão menopausa surgindo. também é um período na mulher em que existe muita alteração de sono, né? De sono, exatamente. É, porque tem toda uma transformação aí hormonal que acaba impactando, né? E a gente vai mudando. E é legal a gente ver nessa perspectiva, assim, das idades também, né? Um bebê vai ter uma necessidade aí de horas de sono até 16 horas por dia, né? E isso é tranquilo, isso é natural. E às vezes a Sim, gente fica um pouco preocupada, né, com todo esse tempo de sono. Aí a partir dos 2 anos ali, dormem até 14 horas, né? Até os 5 já estão dormindo 13. Ali dos 12 anos já estão dormindo 12 horas, né? Aos 18 dormindo aí até 10 horas. E a partir, né, dos 18 em diante, aí já é esperado que a gente tenha uma redução nesse horário e já passe a dormir em torno de 8 horas por noite. Então a gente vê que uhum. nos anos iniciais a gente tem uma necessidade muito grande. Até mesmo ali na adolescência. A adolescente tem que dormir Sim. 10 horas, né? Tem que dormir 10 horas, né? Não é preguiça, é do corpo da gente. Necessidade fisiológica. Uhum. Necessidade fisiológica. E depois, bom, tende a se estabilizar essa média de 8 horas, e aí vai chegando a idade mais avançada, e aí vai diminuindo ainda um pouquinho mais essas horas de sono. O sono vai ficando mais fragmentado, a gente vai perdendo um pouco dessa qualidade, né? Então a Precisa gente tem que de ficar vários assim. pequenos momentos de faxina. Uhum. Exatamente. Essa faxina acaba ficando fragmentada. É importante isso que tu está dizendo com relação ao sono, né, nos diversos momentos da vida do indivíduo, porque a importância dos pais conhecerem também sobre sono para Uhum, poder criar e oportunizar para o seu filho essa condição de sono, porque às uhum, vezes em casa as famílias já hoje em dia cada vez mais com o sono sendo mais comprimido, naturalmente as crianças também vão entrando também uhum. nesse ritmo Nesse e ritmo. cada vez mais ficam distantes, inclusive do autoconhecimento do seu corpo, das suas Uhum, necessidades, né? uhum. Então, como é Exa importante essa relação também do cuidado das rotinas da família quando se tem uma criança, uhum, porque te ouvindo eu fico pensando que às vezes até essa dificuldade de conhecer as suas necessidades fisiológicas, elas já iniciam aí, já nessa uhum, rotina acelerada de vida que nós temos, né? uhum. Onde as necessidades fisiológicas Exatamente. não são mais, elas não recebem mais a atenção que merecem. Uhum. Cláudia, é interessante a gente pensar também, sendo um sono uma necessidade fisiológica, né, do nosso organismo.
vamos pensar assim, né, que outra necessidade fisiológica do nosso organismo, em todas elas, né, que a gente Sim, precisa botar um despertador, porque tem hora certa para acontecer, sim, e se não for nesse horário, então, né, imagina se todas as outras, né, necessidades que a gente tem da nossa fisiologia, a gente tivesse que interromper, né? Ah, não, eu só posso almoçar até 12h05. Depois disso eu não posso mais comer, né? E tu começou a almoçar meio-dia, né? E aí, bom, vem o despertador e corta aquele teu momento que tu tá suprindo a tua necessidade, né? E com o sono a gente faz isso todos os dias, né? A gente bota lá um despertador que vai dizer, ó, tua necessidade vai até aqui, ponto. Depois disso é hora de vigília, é hora de sim, trabalho, sim. né? E Uhum, aí a gente acaba não conhecendo muitas vezes qual é a necessidade real do nosso organismo. Que com horários que são mais certeza. confortáveis para a gente dormir e para a gente acordar? Tem pessoas que são mais matutinas, que gostam de acordar às 6, 7 da manhã e estão despertas, às vezes acordam até sem despertador. Tá? Tem pessoas que são mais vespertinas, que vão preferir realmente trabalhar até mais tarde e acordar mais tarde, e para essa pessoa está super Tudo bom bem. para o corpo, né? Uhum, E muitas vezes a gente não se permite conhecer o nosso ritmo, né? E o exatamente. impacto que isso pode ter nas relações, né? Acho que antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando um pouquinho, daqui a pouco a qualidade do sono, né? O quanto o funcionamento familiar pode interferir nessa qualidade. Então, dormir com alguém que ronca, dormir com alguém que tem a síndrome das pernas inquietas, que fala à noite ou que tem muito pesadelo à noite, né? Mães que estão com bebês pequenos, Inclu- enfim. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui vinculada a essa questão já dentro da área da família, né, Luciane? Uhum. Qual é o prejuízo que uma criança de 3 anos que veio dormir às 6 horas da manhã e acorda às 4? Então, uma criança de 3 anos que dorme às 6 da manhã e acorda às Uhum. 4 todos os dias. É a Às pergunta quatro da da tarde. Adriana. Uhum, Ai, se, Adri, que eu vou te dizer? Assim, né? O nosso organismo foi feito para dormir principalmente no turno da noite. Por quê? Porque a gente tem entre um dos principais hormônios a melatonina, que vai nos ajudar nesse sono, e ela só é produzida quando a gente está no escuro, né? Então, tá escuro, né? A gente vai estar produzindo melatonina. E isso desencadeia uma série de reações que vão ajudar na qualidade do nosso sono. Quando a gente vai dormir ao longo do dia, uma criança que vai dormir às 6 da manhã até às 4 da tarde, né, e não tem o sono da noite, né, a gente tá falando de uma criança que dorme ao dia. Então tem luz, tem ruído, tem movimento dentro de casa, né? A qualidade desse sono não vai ser a mesma do que o sono da noite, né? E eu não sei, fazendo os cálculos agora aqui de cabeça, se essa quantidade de sono também está adequada aí dentro dos 3 anos. A gente espera aí uma média de 10 a 13 horas de sono por dia. Não vou me aventurar a fazer cálculos, é, mas mas seria mais ou enfim, menos a isso gente que a tem criança que dorme. estar atento a essas Uhum. questões, né? Eu acho que tu colocasse uma coisa importante, porque naturalmente o homem, né, da nossa natureza, da nossa fisiologia, seguir essa questão das alternâncias de horário por dia e por noite, através da luz solar, né, Uhum, Lu? uhum, E agora com essa questão da luz elétrica, que enfim, já temos há muitos anos, como realmente a gente vem fazendo mudanças que vão de encontro à nossa natureza, porque agora uhum, não é a gente nós fomos a nossa natureza é para seguir os horários da luz solar, como tu estavas dizendo, e agora a gente pode, enfim, ter luz uhum. 24 horas por dia. 24 horas. 24 horas por dia. 24 horas por dia, exatamente. E aí, como é que fica para o nosso cérebro compreender? Se o nosso cérebro é guiado pelo claro e escuro, para a gente dormir, sentir fome, né? Todas as nossas
o planeta Terra, eu gosto de dizer isso, o planeta Terra é regido pelo claro e escuro. A natureza, os animais, a gente funciona pelas pistas de claro e escuro. A gente sabe quando a gente tem que estar em vigília, quando a gente tem que estar descansando em função do claro e do escuro. E aí agora a gente, e quando é claro, quando tem sol, a gente, o nosso cérebro está programado para, né, vigília, né? Lá nos tempos, né, se a gente for pensar em tempos aí da nossa evolução mais cedo, tempo de caça, de estar alerta, se Sim. outra tribo ia vir nos atingir, né? Enfim, né? Todas essas preocupações. Era tempo de vigília, era tempo de preocupação. E para dormir, a gente tinha que então procurar um abrigo, começar a saga, né? Procurar lá uma caverna, acender uma fogueira, Uhum. se sentir confortável, né? E conseguir descansar e relaxar. A gente tinha o pôr do sol, que ia então já sinalizando para o nosso cérebro que o dia estava acabando e que já era para a gente diminuir as nossas atividades. Então a gente vê como a gente estava conectado com tudo isso. E hoje a gente já não tem mais essas pistas. Hoje é o Sim. dia inteiro luz no nosso rosto. Como que o nosso cérebro vai entender o que é vigília, o que é descanso, né? E digo mais, a gente quer desligar todas as luzes ao mesmo tempo e já conseguir dormir em 5 minutos, às vezes, né? E esse processo é demorado para o nosso corpo entender que é para diminuir esse ritmo, que é para começar a descansar, que é Desacelerar. para ir Uhum. desacelerar. Então a gente tem uma série aí, acho que a gente vai deixar mais pro finalzinho, de dicas que eu Sim. tenho para passar para vocês também, para como que a gente vai desacelerando, né, o nosso organismo para conseguir ter um sono de maior qualidade. E hoje em dia a gente fala muito em autoempatia, né? E tu vê assim como nós estamos distanciados, quando a gente não respeita o nosso sono, como nós estamos distanciados da autoempatia, né? De poder se Hum, conhecer, de poder se compreender, de poder se conectar consigo mesmo. Então acho que tem todo um movimento que traz novamente esse alerta para que nós prestemos atenção na gente mesmo, né, nas nossas necessidades, que a gente se conecte com as nossas necessidades, até para a gente poder comunicar para o outro, né? A gente precisa conhecer quais elas são, né? Para a gente poder atender. E o sono é uma dessas necessidades que a gente realmente aprendeu a se manter desconectado, né? exatamente. Mas tu estava colocando uma coisa importante, e eu acho que essa questão assim do ronco, das pernas inquietas, pensando assim, né, nos casais, né, Luciene, que, enfim, que tem horários distintos para dormir, porque tu estava também colocando essa questão de que tem pessoas que são mais noturnas, pessoas mais diurnas, e como é que na tua experiência tu tem né? O que tu tem visto com relação a essas questões e que Uhum, conflitos te chegam, né, a esse respeito? sim. As pessoas procuram avaliar o seu sono a partir de uma crise conjugal. Como é que tu tem Uhum. percebido isso? Sim, e acho que é legal a gente linkar essa parte mais do impacto do sono nas relações familiares, muito com o que tu estava Sim. dizendo antes, Cláudia, Hum, do autoconhecimento, né? De eu saber o que que é bom pra mim, o que que é bom pro meu sono, o como eu gosto de dormir, que horas eu prefiro dormir, com que qualidade, com que ambiente, né? Porque aí, quando a gente consegue descobrir tudo isso, desvendar todos esses mistérios do nosso sono, a gente justamente vai conseguir comunicar para quem a gente vive, que pontos chaves que tem que ser melhorados aí, né? sim, Então, se a gente consegue identificar que um ronco tá muito alto e tá atrapalhando a nossa qualidade de sono, bom, a gente vai ter que ter uma conversa aberta a respeito disso e fazer um encaminhamento, ir com esse marido ou com essa mulher, né, até um médico e fazer esse tratamento. Porque imagina só viver mais 30, 40 anos infinitos aí num casamento onde a gente não dorme uma única noite, sim. né? E a gente tem que reconhecer isso em primeiro lugar, para depois a gente conseguir comunicar e ver que acordos que a gente consegue fazer a partir daí.
Né? A mesma questão, alguém com uma perna, né, pernas inquietas, né, de procurar um tratamento, de falar sobre isso, identificar que isso está me incomodando, né? E ter essa crítica assim de que não é porque eu aguento isso há 20 anos que agora então eu vou, né? Agora eu vou deixar assim. Não, não ter a qualidade de sono, olha quantas coisas acarretam, né? Acaba Sim, acarretando a nossa qualidade de vida. Então a gente tem que estar atento a essas questões e fazer esses ajustes dentro do casal, dentro da família. Outra coisa que é bem importante, quando um paciente entra daí de fato num tratamento, né? Então a pessoa, né, estava com insônia e ficava até tarde com a luz do computador e trabalhando dentro do quarto, enquanto a esposa estava dormindo, né? E uhum, agora finalmente entrou num tratamento. Mas daqui a pouco essa esposa também fica fazendo barulho até tarde, né? Ou durante o dia, enfim, a gente vai falar da higienização depois, mas, né? Acabam almoçando em qualquer momento, esse casal acaba almoçando em qualquer momento, faz atividade física juntos antes de dormir, né? Vai para uma academia, volta para casa, toma um banho e aí um quer dormir, o outro segue trabalhando, né? Como que essa pessoa vai conseguir ter sucesso no tratamento de insônia sim. se o ritmo da casa é um ritmo que almoça cada dia num dia e vai para academia e como que essa pessoa que está tentando fazer um tratamento vai conseguir ter sucesso, Muito né? importante isso que tu está colocando, porque é como se isso é problema do outro, isso é uma Do questão do outro. outro, né? E é uma questão que muitas vezes a família tem que pegar junto. Com Né? certeza. Então, bom, Uhum. tem um tratamento para insônia, depois das 10 da noite para começar a fazer uma diminuição da luminosidade. Então, tá, então eu me comprometo a também não ligar a luz. Daqui a pouco comprar um abajur, deixar uma luz mais amena. A não fazer mais muito barulho, muita estimulação e vídeo perto do horário de dormir, né? Não chamar para ver um vídeo no Netflix antes de dormir, porque sabe que tem que diminuir os estímulos. Então, isso que é o importante, assim, né? De uma forma resumida, reconhecer o que é bom pra gente, como que a gente gosta de dormir, o que tá interferindo na qualidade do nosso sono, conseguir conversar isso com o nosso parceiro, com a E nossa parceira, negociar. Uhum. negociar, procurar pelo Exatamente. tratamento adequado e, quando encontrarem o tratamento adequado, da família fazer um movimento para terem sucesso nesse tratamento, porque não vai ter como a gente tratar a insônia se todos os outros ritmos da vida, da casa, estão uma bagunça, É como com né? qualquer outra coisa, um paciente hipertenso, um paciente, né, uma pessoa com diabetes, enfim, se não tem dentro do seu ambiente familiar, um ambiente que lhe apoie nesse cuidado, a facilidade, né, a Uhum, probabilidade de haver um descuido é grande. Então, isso uhum. passa a ser de todos, né, esse Passa a ser de cuidado. todos. Exatamente. Exatamente Claro isso. que a pessoa que tem a dificuldade, que sofre da dificuldade, vai ter uma atenção especial, Uhum, né? Mas uhum. precisa ser de todos também. Bem importante Exatamente. isso que tu tá, né? De poder pensar nas corresponsabilidades, né? Dessas Uhum, questões. uhum. A gente E, fala, Lu, depois eu te não, trago, porque a gente eu tem uma ia questão. Aí eu ia trazer justamente assim, olha quantas coisas o sono está envolvido. A gente Sim, começou a live falando dos aspectos, né, dos prejuízos e por que tem que dormir e tá trabalhando aqui agora num funcionamento todo de uma casa para a gente conseguir ter exa qualidade nesse sono. Então não exatamente. é algo simples, não é algo rápido, não é algo fácil de avaliar e dar algumas. E É não um é bobo conjunto. negociar a questão do sono entre um casal, entre uma família. Isso não é um tema bobo. Aliás, isso é um tema muito importante que, se não for negociado, pode trazer muita crise, né? Eu já recebi Exatamente. alguns casais onde esse tema era um ponto central da crise, né? Como até a Uhum, própria uhum. obrigatoriedade de ter que dormir na mesma cama enquanto essa Uhum, questão não é resolvida, né? uhum, Enquanto não se encontra. Então, é de poder flexibilizar e entender que é um tema sério e que qualquer coisa muito a longo sério. prazo, porque não dormir com qualidade é uma dor. Não dormir é uma Uhum. dor que tu provoca no teu corpo. Sim, Então, tu sofreu exatamente. uma dor dia após dia por amor ao outro, sendo que esse outro pode resolver ou
pode ter soluções alternativas para isso, né? Uhum. Então, a importância realmente de poder conversar sobre isso e buscar soluções para isso, negociadas, Uhum. né? Negociar. E haja negociação. Vou dar um breve exemplo aqui, né? Pessoal, uma autorrevelação. Eu namoro um menino e ele tem o cronotipo, que é o horário de dormir e acordar, oposto ao meu. Então, eu sou uma pessoa que gosta de acordar de manhã, fazer as minhas coisas, me organizar, fazer exercício físico, tudo pela manhã. E ele é o que vai até as 2 da manhã trabalhando tranquilamente, né? Isso, nosso ritmo normal, né? O nosso ritmo biológico é assim. E aí eu sempre, de novo, quando eu tô dando alguma palestra, né? Eu sempre digo, sempre brinco, né? Quando vocês forem conhecer alguém, perguntem o cronotipo. Quando vocês estão perguntando ao nome, de onde é, etc e tal, perguntem o cronotipo. Porque o que que acontece? É um exemplo que eu adoro dar, que gera bastante risadas, assim, né? Quando chega férias, e aí querem ir pra praia, né? Eu quero ir pra praia 9 da manhã, 10, né? E aí a gente brinca que quem tem o cronotipo mais vespertino nem gosta de ir pra praia, vai querer ir pra praia depois, né? Quando o sol já estiver se pondo. E aí, Cláudia, é nesse ponto que a gente tem que ter muita flexibilidade e saber negociar, né? Porque senão a gente vai Negociar os viver em pé de eclipses, guerra. né? Porque vamos pensar, um é sol, o outro é lua, esse casal vai precisar negociar os momentos de eclipse. Precisam fazer acontecer, né? Uhum, Bem bacana. exatamente. Lu, a gente tem duas perguntas, assim, uma da Raquel. As pessoas com mais de 50 anos têm a tendência de dormir menos ou isso depende da natureza de cada um? As pessoas com mais de De 50 anos. É, de modo geral, a partir ali dos, né, um pouquinho mais além, assim, a partir ali dos 60, 65, a gente já vai tendo essa propensão a dormir menos horas e ter esse sono um pouquinho mais fragmentado. Mas aí a gente tem as variações individuais também, Uhum. né? E aí é legal justamente a gente procurar alguma ajuda para saber se tá adequado, se realmente é algo do organismo, se tem outras questões que estão influenciando nessa redução desse sono já aos 50 anos de idade, né? Então é legal a gente procurar por essa ajuda para saber se, bom, tá dentro da biologia mesmo, e o organismo tá funcionando dessa maneira e tá ok, e a pessoa não acorda cansada, acorda bem, Uhum. tem Que são, disposição, aí tá tudo bem, né? sim, se Tem não há um pacientes que têm. sofrimento a partir dessa rotina, né? Exatamente, mas se tem sofrimento, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Uhum. Uma outra pergunta da Yara, né? O que dizer dos adolescentes viciados em videogames e mídias sociais até altas horas da noite? Uhum. Então, ali na adolescência, muitas vezes a gente tem um atraso, assim, deles terem a preferência de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que a gente tem que cuidar aquela questão que eu tava falando anteriormente, no mesmo caso da pergunta do bebê de 3 anos. Se esse Uhum. adolescente, ok, ele tá indo dormir meia-noite, 1 hora ali, tá indo dormir um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais tarde, ok, ele ainda está dormindo durante a noite. Mas quando esse adolescente começa a trocar noite pelo dia, começa a dormir com luz, com movimento, com barulho, com trânsito na rua, né? Começa a ficar exposto a telas durante a noite, né? Então ele vai estar exposto à luz 24 horas por dia, né? E aí a gente tem que começar a tomar cuidado, porque aí não tá legal. Aí a qualidade do sono não tá legal, a gente pode ter prejuízo na aprendizagem, né? E no humor também, claro, humor, Sim, comportamento, né? Então aí a gente tem que ficar muito atento quando esse adolescente está se expondo à luz durante toda a noite e trocando a noite pelo dia, dormindo no horário que ele deveria estar acordado, porque a gente pode ter grandes prejuízos. sim, acho que é importante. E Lu, Uhum. em função do horário, quais são as dicas, então, né? Tu tinha falado de higiene do sono que a gente pode Sim. aí alertar todo mundo que está nos assistindo e eu também quero Uhum. aprender contigo. Uhum. Claro, eu acho que por onde eu posso começar, né? Que a gente tem que cuidar do sono, não é só pensar nele lá no horário de dormir. Na verdade, o segredo
é que a gente tem que cuidar do sono ao longo de todo o dia. O que eu quero dizer com isso? Para a gente manter os nossos ritmos biológicos, né, e portanto aí o nosso relógio, né, o nosso sono acontecer sempre perto da mesma hora, a gente despertar na mesma hora e ter um sono de qualidade, a gente tem que cuidar nossa rotina durante o dia. Então a gente tem que se expor à luz do sol, principalmente no turno da manhã. O nosso cérebro vai passar a entender desde muito cedo, então, que é dia, né? Que a gente tem aí 12 horas de sol pela frente, que depois disso a gente pode dormir. A gente, eu não sei se vocês estão escutando barulho de cachorro aqui, mas enfim, vou continuar no Não exercício de atrapalha, higiene do eu sou sono. bem cachorreira. Então a gente tem que se expor à luz do sol durante a manhã, porque, como eu falei, então, nosso cérebro passa a entender, bom, ainda tem 12 horas de sol pela frente, né? E se a gente começa a se expor ao sol pelas 3 da tarde, quando a gente acorda? A gente vai acordar às 3 da tarde, o nosso organismo vai pensar o quê? Temos 12 horas de sol pela frente. E aí, quem disse que Sim. essa pessoa vai baixar o ritmo lá, né, 11 horas da noite? Então, a gente tem que se expor ao sol durante a manhã, a gente tem que manter uma regularidade nos horários de dormir, nos horários de almoço, nos horários de acordar. Então, durante o dia, né, fazer as refeições no mesmo horário também é importante. Praticar atividade física sempre também perto do mesmo horário é importante, que não seja lá perto do horário de dormir, de preferência. Cuidar o que a gente vai ingerir de estimulantes ao longo do dia. Então, é para tomar, gosta de tomar um cafezinho, de tomar um cafezinho até as 4 da tarde, no máximo, né? Uhum. E isso são alguns detalhes que a gente tem que cuidar durante o dia, que vão impactar lá na noite. Né? Então, além dessas questões durante o dia, daí falando das questões que a gente tem que tomar cuidado durante a noite, a gente manter uma regularidade nos horários de dormir e acordar, mesmo nos finais de semana, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de sono, né? Alguém que não tem problema de sono, opa, desculpa, alguém que não tem dificuldade de sono, que no final de semana acorda mais cedo ou mais tarde, pá, na segunda-feira vai sentir um cansaço ali de acordar mais cedo, mas vai conseguir levar os outros dias da semana. Agora, se a gente fala de alguém que já tem dificuldade de sono, muda os horários de dormir e de acordar no final de semana, vai chegar na segunda-feira, quero ver quem vai tirar da cama. Né? Até nesse sentido, eu ia Hum, te perguntar, me ocorreu aqui até uma pessoa que eu conheço que durante a semana dorme super pouco, né, num ritmo uhum, alucinado de trabalho, e o fim de semana dorme como se fosse dormir tudo aquilo que não dormiu uhum, durante a semana. uhum, Esse sono de fim de semana desta maneira uhum. compensa, resgata aquele sono não dormido durante a semana? Qual é a Não, proporção gente. disso? Não caiam no botar o sono em dia no final de semana, né? Porque se a gente tá falando que para ter um sono de qualidade a gente tem que ter uma regularidade, né? A gente tá falando de dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, né? Vamos pensar, Cláudia, esse exercício também é bem legal. Quando a Hum, gente está viajando e a gente vai lá para Portugal, eles estão 5 horas na nossa frente, né? uhum. A gente chega lá, a gente sai daqui, a gente chega lá, meio-dia de lá, a gente nem tinha tomado café da manhã aqui e já tem que almoçar, né? Aí eles Sim. estão dormindo cedo e a gente aqui ia dormir bem mais tarde, mas lá o sol já se pôs e o nosso organismo sofre aí uma questão que a gente chama de jet lag. E até a gente se adaptar ao ritmo, a gente já tá voltando pro Brasil de novo e tem que readaptar tudo de novo. Agora imagina que a gente às vezes faz isso nos finais de semana. A gente chama de jet lag social. A gente não viaja até Portugal e volta. Só que a gente está acordando durante a semana às 6 da manhã. E aí, no final de semana, a gente vai acordar às 11 da manhã e vai almoçar mais tarde e vai. Como se a gente tivesse Ah, mas trocado de fuso horário. E aí, chega na segunda, a gente tem que voltar a acordar às 6 da manhã de novo. E isso é muito estressante para o nosso organismo, é muito estressante, né? é, Então a gente recomenda dormir e acordar
sempre nos mesmos horários. Independente de final de semana, dia de semana, é muito mais saudável. Sim. Uhum. Porque senão vai comunicar para o organismo que está sempre indo para Portugal. Vai chegar uma hora que o Exatamente. organismo nem vai querer ir mais para lá. Nem Mas vai, nem vai de mais tanto querer. mal-estar que esse Portugal vai causar. Ai, Mas tu sim. estava trazendo as dicas, Isso, Pro. né? A gente tem uma Uhum. pergunta aqui antes de tu continuar rapidinho, Claro. da Uhum. Helenise. Dormir a noite toda e acordar cansada, com sono, o que pode ser? Uhum. Às vezes acontece da gente dormir e e a gente não acordar, né, disposto. E aí é o mesmo caso que a gente estava falando anteriormente também, né? Ah, tenho 50 anos, tô dormindo 6 horas por noite, né? Bom, se tá acordando bem, ótimo, toca a ficha, né? Agora, se tá tendo prejuízo, a gente vai ter que procurar por uma E ajuda, buscar uma porque ajuda. aí já pode estar relacionada a outras questões de saúde mental, né? Por que que Ou dormindo 8 física horas, também. ou Uhum, físicas, né? Biológicas, hormonais. uhum, Então, por que que dormindo uhum. 8 horas eu ainda não acordo descansada, né? E aí pode ser uma série de questões que a gente também tem que investigar. Exatamente. Lu, 4 minutos para terminar as dicas. Tá, Em as função, dicas, porque a vamos lá. live ela nos encerra, infelizmente, né? Sim, senão a gente ficaria aqui até amanhã Mas falando de sono. aí seria super bom. Sim, mas para ir encerrando, mais algumas dicas aqui, né? Então, perto do horário de dormir, a gente ir diminuindo a luminosidade, o uso de celular, o uso da televisão, e diminuindo o ritmo, fazer atividades, né, que são prazerosas, mas que exigem menos da gente. Então, daqui a pouco optar por uma leitura com uma luz de um abajur, né? Ou então dispositivos que não têm uma luz direta nos nossos olhos. Optar por, né, quem gosta de fazer crochê, palavras cruzadas, fazer algo relaxante, uma meditação, tomar um chá tranquilizante, né, de já ir diminuindo esse ritmo, diminuindo a luminosidade, cuidar com os aspectos do quarto, né, tá numa temperatura boa, eu tô com frio, tô com calor, esse colchão é bom, esse meu travesseiro ele é confortável, né, quem tem muito problemas, É, muito isso é sensível a importante. ruídos, né? Botar tampão de ouvido, se tem muita sensibilidade a ruídos, dependendo da região onde mora, pode ter muito barulho na rua. Cuidar a luminosidade. Então, se a janela não está bem vedada de iluminação, daqui a pouco tem uma luz, um poste na rua e tu fica com iluminação a noite inteira no quarto. Daqui a pouco a TV tem uma luminosidade, o coisinho da net tem uma luminosidade. Então, isso tudo a gente tem que garantir que o quarto vai estar confortável, numa temperatura boa e sem iluminação Ou quando a seja, gente for dormir. para ter uma boa noite de sono, não basta simplesmente deitar e dormir em qualquer lugar, né? Tem que ter toda uma preparação, um cuidado, né? Uhum, Porque com o sistema que nós somos, né? O nosso corpo, uhum. que é um É grande um sistema ritual. complexo e que a gente precisa estar atento à complexidade tanto da nossa Exatamente. fisiologia quanto dos vínculos que estão ao nosso redor, das questões que a gente vive. Eu acho que esse Uhum, é, enfim, um grande alerta que tu trazes, eu acho bem uhum. importante, Lu. É, A e gente está se encaminhando. finalizando. Não sei se tu queres falar um pouquinho do teu trabalho, da clínica onde tu Uhum. estás, para que Ah, as pessoas também sim, possam saber claro. quando eu tenho esse problema, a quem eu recorrer, né? Uhum. Onde eu posso procurar. Sim. Então, hoje eu sou sócia e psicóloga da Cronossul, que é uma clínica que a gente oferece avaliação e tratamento para os transtornos de sono. A gente faz uma avaliação de actigrafia, que é tipo um reloginho que a gente bota no pulso, e a pessoa fica 15 dias com aquele reloginho. Lá a gente consegue ver sono, qualidade do sono, despertares noturnos, o quanto exposta à luz essa pessoa tá, quantas horas de sono, eficiência desse sono. Então, imagina por 21 dias tendo todo esse acompanhamento, né? A gente faz um laudo e propõe um tratamento de acordo específico com o sono, né, daquela pessoa, como ele se apresenta.
né? Então é super, super focado, assim, né? A gente é tudo, a gente diz filhas ali do Laboratório de Cronobiologia e Sono do Hospital de Clínicas, acabou que a gente criou essa clínica com o pessoal de lá. Então a gente está super especializado, assim, aberto para receber vocês e dúvidas, sugestões de cursos para Muito profissionais também que tiverem interesse em aprofundar os conhecimentos, né? A gente está maravilha, começando guria. e bem aberto a receber, enfim, quem tiver interesse, né, na área. Nada. Lu, eu quero te agradecer muito, né? Acho que foi muito bom. Acho que tu fizesse alertas bem importantes, tu nos Uhum. trouxeste informações muito importantes que normalmente a gente não para pensar, porque ter uma boa noite de sono precisa de muito cuidado, de muita autoempatia e Uhum. empatia com o outro também, Outro também. né? Quero te agradecer Uhum. muito, quero agradecer também as pessoas que nos assistiram, que participaram também Uhum. aqui conosco. E esse vídeo, essa aula da Lu vai estar gravada no IGVT da TMS. Quem quiser voltar a assistir, pode chegar lá e assistir. E também, mais tarde, a gente também pode colocar o endereço da Cronosul para quem. Não sei se tu quer Uhum. falar aqui rapidinho. Ah, Tu é gostaria, arroba enquanto Cronosul. Arroba arroba Cronosul. Cronosul. Uhum, Ok. uhum. Ok, então, Então guria, muito tá. obrigada. Um Muito grande beijo. obrigada. Adorei te ter Muito aqui. obrigada. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima. Até, beijo. Tchau, Tchau, beijo. guria.